Fala pessoal, tudo bem? Mais um Carreira de Segunda começando aqui, 12º episódio, estamos indo longe já. Nesse vídeo aqui eu vou te contar os 3 segredos do mundo corporativo que geram demissão. Pois é, alguns aconteceram comigo, outros com colegas, mas nesse vídeo aqui eu vou te contar esses 3 segredos, tá bom? Então vem comigo. O primeiro desses segredos é contratos temporários, ou trabalhos temporários, ou projetos temporários, né? O que é isso? No mercado de TI, existem muitos projetos temporários, né? As empresas, elas fecham alguns contratos com fornecedores, com clientes, etc., para fazer um projeto por 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Seja lá o que for. E aí o que acontece, né? Essas empresas, muitas vezes é difícil achar profissional de TI, né? Os profissionais de TI são muito raros. E o problema é, as empresas, elas não contam isso pros candidatos. Então o que ela faz? Ela fala assim, olha, estamos com uma vaga aqui, etc, etc, etc. E precisamos de você para fazer parte do time, para integrar, e tal, beleza. Só que ela não te conta assim, mas esse projeto é só 1 ano, tá? 2 anos. E aí no fim do projeto, né, no fim de 1 ano, 2 anos, o que acontece? Rua. Infelizmente é assim. Muitas empresas, por não conseguir profissionais, por não conseguir talento, por não conseguir pessoas, e por vários motivos, tá? Um deles, inclusive, é a falta mesmo de profissionais, mas acho que isso não justifica o fato delas mentirem. Então muita empresa faz isso. Ela tem vários projetos temporários, né? Ou arrumou um projeto temporário, um cliente temporário, contrata as pessoas e não fala sobre isso, né? Acontece também um outro cenário, né? Uma grande consultoria, ela tem lá, estamos com 100 vagas aqui para profissionais de todas as áreas, para um projeto muito grande, blá blá blá, pegamos um cliente, tal, legal. Só que também isso, dura quanto tempo? 1, 2 anos? Né? E aí no fim desse período, só alguns vão ficar. Né, boa parte desses profissionais serão demitidos ou serão dispensados aí das suas funções. Então essas empresas não te contam, isso é um grande problema, isso é uma puta merda e é importante você ficar ligado, tá? Quando você estiver procurando emprego, especialmente estágio, emprego para júnior, né? Vagas assim são normalmente as que mais acontecem, né? Mas não se limitam a elas, acontecem em todas, tá bom? Então tomem cuidado. Eu participei de um projeto parecido, né? Onde eu fui contratado para participar de um projeto, tal. Ninguém falou que era um projeto temporário, no fim era um projeto de 3 meses. Tudo bem que no final dos 3 meses foi renovado, tudo mais, continuou o projeto, mas era só 3 meses. Então, cuidado, tá bom? O segundo segredo é redução de custo, né? Por vários motivos, as empresas, elas querem reduzir seus custos, ou constantemente elas querem reduzir seus custos, né? Para aumentar os lucros, né? É natural e normal, perfeitamente normal isso. Afinal, o objetivo de toda empresa privada é gerar lucro para os seus donos, para os acionistas, para os sócios, etc. Tá? Não tem nada de errado com isso. O ponto é, muitas vezes, se você parar para pensar, talvez, né, um dos primeiros pontos aí que as empresas mexem, né, para poder reduzir custos é salários, mas por lei o salário não pode ser abaixado, né, se eu não me engano, na lei trabalhista tem alguma lei aí na CLT que diz que o salário não pode ser rebaixado. Então o que ela faz? Ela manda embora. Muitas empresas usam o discurso de a gente mexe primeiro nos cargos superiores, a gente mexe primeiro em outras coisas, para depois, em último caso, mexer nos funcionários. Cara, eu não duvido disso, não duvido disso. Mas meu pai tem restaurante, eu já tive empresa, e assim, sem hipocrisia nenhuma. O primeiro lugar que a gente vê para reduzir custos, o primeiro ou talvez um deles, né, como primeiras opções, é a redução do quadro de funcionários, não tem jeito. Tá? Então é importante, por que eu tô falando isso? É importante você saber a saúde da empresa. Putz, você está indo trabalhar numa empresa pequena, média, complicado, né? As contas são mais apertadas, né? O imposto é complicado. Empresas grandes também, às vezes empresas grandes, multinacionais que têm ordem de presidência, etc. Mas precisa reduzir quadro de funcionários, precisa reduzir custo. E isso foge do controle de muita gente, inclusive até dos seus gestores, até dos seus diretores, enfim. Não é em relação à culpa, mas é importante você entender isso, né, e saber pesquisar as empresas, a saúde financeira das empresas, como elas estão no mercado, etc. Para que isso, se caso isso aconteça, né, ou evitar que isso aconteça, né, ou não passar por um momento desse, né, que a empresa que você está. Quando eu trabalhei numa das empresas financeiras que eu passei, ela teve uma redução de 200 funcionários só no TI. Né, então um belo dia a gente chegou lá, eu era consultor, no caso o corte era só para funcionários mesmo. E 200 pessoas foram mandadas embora. Pessoas que tinham 1 ano de empresa, pessoas que tinham 35 anos de empresa. E assim, isso acontece por diversos fatores, mas é importante você saber a saúde da empresa, né, financeiramente falando. Reputação dela no mercado, como que ela está. Se é uma empresa que está manchada, se é uma empresa que não está vendendo, se é uma empresa que está, de repente, está contratando, é perigoso. Pode ser para tentar se reerguer no mercado, mas pode ser que não consiga e você passe por um momento ruim. Tá? Então a redução de custos, né, nós como funcionários, nós como empregados, né, das empresas, como
próprio diretores, gerente, ou todos os outros, tá? Eu digo nós, assim, nós pessoas, né? A gente tá arriscado a passar por isso. Não tem nada de errado, mas é um problema, né? Quando você... Imagina que você saiu de uma empresa para ir para outra e 6 meses depois você descobre que essa outra não estava tão bem assim, você é demitido porque teve um corte de funcionário. Você acabou de entrar e vai ter que sair, sabe? Enfim, corte de custos, né? Corte de funcionários é talvez o segundo segredo aí que poucas empresas falam, ou contam, ou anunciam, né? Muitas empresas muito grandes elas têm programas de demissão voluntária, né? Tem algumas coisas um pouquinho mais acolhedoras, vamos dizer assim, para as pessoas, mas nem todas fazem isso, tá bom? E o terceiro motivo, né, e último, terceiro segredo, na verdade, eu diria que é principalmente a cultura, né? Cultura, ambiente de trabalho. Isso é um ambiente, isso é um ponto, né, que gera bastante demissão, na verdade, gera bastante polêmica. Por quê? A geração de pessoas que está vindo agora, né, a geração de profissionais que está vindo agora é uma geração mais nova de pessoas, né? Tem outra cabeça, outra cultura, outros ideais, né, outras filosofias de vida. Não tanto quanto as pessoas mais antigas, né, que era mais processual, que era mais tarefa, que era entrar numa mesma empresa aposentada aqui 40 anos, né? Então, assim, não existe mais isso. Existe, né, mas assim, isso tem caído em desuso, vamos chamar assim. As pessoas entram numa empresa hoje, daqui 3 meses elas estão em outra, daqui 6 meses elas estão em outra, um ano está em outra. Não tem muito mais esse apego, tá? E por que isso gera demissão? Porque às vezes você é da geração nova, ou mesmo da velha, que tem mudado um pouco a cabeça, a mentalidade, e você chega para trabalhar numa empresa que te obriga, por exemplo, a trabalhar de roupa social. Dependendo do contexto, nada de errado com a roupa social, mas dependendo do contexto, não faz muito sentido exigir um dress code, por exemplo, saca? E isso vai um pouquinho de encontro com o que você acha. Cara, eu tô sentado no meu computador, numa sala, ninguém me vê, ou só a minha equipe me vê, por que eu preciso estar de social, entende? E isso gera alguns conflitos na sua cabeça, e esses conflitos vão causar desconforto, você vai ficar desmotivado, e você pode acabar brigando, enfim, você pode ser demitido por isso. Né? Você pode não concordar com alguma coisa que a empresa impõe e ser demitido por isso. Aí você fala, Cássio, putz, mas as empresas elas falam na entrevista, né? Elas contam como é. Nem tudo. Nem tudo. Pensa que a falta de profissional, né? A falta de mão de obra, faz com que as empresas mintam nas entrevistas, faz com que as empresas omitam algumas informações para poder contratar. E depois que contrata, você vai descobrir um monte de coisa ruim e ninguém te contou na entrevista. Então, por exemplo, passei por um processo seletivo há um tempo que a empresa ficava na região da Paulista, por exemplo, da Avenida Paulista. Passei na entrevista, foi aprovado, tal, assim, mas no dia de pedir demissão do outro trabalho, mas no dia, um conhecido falou assim, cara, você tá sabendo de uma vaga em tal empresa? Eu falei, pô, acabei de passar no processo, tal. Falei, não, legal, eu ia te indicar, tal. Você viu que eles estão mudando pro Morumbi? Eu falei, oi? Então, eles estão na Paulista hoje, tal, tem um colega meu que tá lá, ele me chamou da vaga, mas eu não tenho interesse e ia te indicar. E essa empresa tá mudando pro Morumbi. Eu falei, como assim, mano? Cara, a empresa tá... Isso era assim, junho, julho, por aí, e a empresa até o fim do ano ia mudar pro Morumbi. E assim, não sei quem é da região de São Paulo aqui, né? Cara, da Paulista pro Morumbi, ou da minha casa pro Morumbi, é facilmente 2h30, assim, 3 horas de carro, no trânsito, transporte público você vai gastar também 2 horas, assim... É muito complicado, muito complicado. Em compensação, daqui pra minha casa pra Paulista, eu gasto meia hora, 40 minutos, entende? Então assim, só que a empresa não tinha falado isso. Eles iam contratar, daqui 2, 3 meses iam me falar que ia mudar, e aí eu já tinha pedido demissão do trabalho, já tinha mudado minha carreira, já tinha tomado decisões importantíssimas. Entende? Então, a cultura, esse ambiente de trabalho, essas coisas geram um desconforto na galera. Geram conflitos, vamos dizer assim. E aí você, não necessariamente ser demitido, né? Mas você pode desistir daquela empresa. O problema é que você toma uma decisão de ir pra lá, de fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa nova e foi surpreendido, tá bom? Então assim como para a empresa também, né? É importante você falar as suas expectativas com relação a esse tipo de coisa para que ela se sinta confortável em te contratar, né? Não te pôr num cenário desse. Às vezes algumas empresas, alguns recrutadores, eles pensam um pouquinho nas pessoas e isso é importante, é totalmente relevante. Afinal, cada indivíduo é um universo, né? Então, quanto mais as pessoas se preocupam com as outras pessoas, a saúde das empresas, né, no mundo corporativo, isso vai mudar um pouco, vai ficar um pouquinho melhor para todo mundo trabalhar, até para as empresas produzirem. Quanto mais simples, quanto mais feliz e de bem com a sua própria mente você está, muito melhor você vai produzir, especialmente quando você faz aquilo que você gosta. Tá bom? Então esses 3 segredinhos aí, né, foi para te ajudar aí na hora de buscar um emprego, na hora de procurar uma empresa, e para vocês empresários e empresas ficarem atentos, né, não necessariamente todo mundo está na mesma página, tá bom? Carreira de Segunda fica por aqui. Valeu!